Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos presentes da casa, os que estão do outro lado, um lado muito mais próximo, tanto quanto os daqui, uma boa noite a todos e muito bem-vindos, tarde e noite, muito bem-vindos ao primeiro ciclo deste ano. A coordenação dos ciclos, como sabemos todos, é feito de forma muito galharda, muito precisa, inspirada por Ana Maria Machado, que discute a espinha dorsal do processo, o conteúdo, a essência, os desafios, e cada acadêmico, naturalmente, com a sua autonomia, com a sua própria digital, organiza nesse diálogo mais amplo os ciclos específicos, como é o caso deste de hoje, Guimarães Rosa, o ciclo em torno de Guimarães Rosa. Só alguns avisos, é importante que se diga que, de hoje em diante, as informações sobre as atividades culturais da Academia Brasileira de Letras, serão essas informações enviadas sempre por internet. Caso alguém não tenha feito o cadastro, solicitamos, por exemplo, deixar com os nossos funcionários, à saída do teatro, o contato, o e-mail, para que então façamos um diálogo ainda mais próximo e a nossa presença institucional e pública se complete diretamente com vocês na caixa de correio eletrônico. Naturalmente, não é o caso hoje de dizer qualquer coisa a respeito dessa data tão importante para nós, esse ano admirável, Annus Mirabilis, que é o de 1908. Sobre isso, naturalmente, dirão com maior propriedade o próprio Zé Neumann e Carlos Nejar. Mas, naturalmente, é sempre bonito, inspirador, em momentos, às vezes, tão árduos, pensar que essa casa tem duas extremidades que se iluminaram, cada qual a seu modo, no ano de 1908. São eles, naturalmente, Machado e Guimarães Rosa, ou então Diadorim e Capitu, e todos os jogos de espelhos que seríamos capazes de levar horas e horas pensando nessa situação que é nossa. Machado e Guimarães Rosa são nossos por uso capião, não pertencem mais a nenhum outro crítico, senão a nossa própria sensibilidade primeira, nas escolas, nas casas. O poeta ficcionista e crítico literário Carlos Nejar é de Porto Alegre, nenhuma dúvida sobre isso. É uma relação de origem e de paixão. Ele se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais na Pontifícia Universidade Católica da PUC, do Rio Grande do Sul, em 1962. Fez aperfeiçoamento jurídico específico na Universidade de Lisboa. Recebeu a mais alta condecoração de seu estado natal, a Comenda Ponche Verde, e do Estado de Minas Gerais, a Grande Medalha da Inconfidência, em 2010. Seria impossível elencar em um espaço tão curto a produção enorme, continental de Nejar, mas a gente tenta uma pequena solução aqui: Célesis, livro de Silbion, Livro do Tempo, Campeador e o Vento, Danações, Ordenações 1 e 2, Ordenações em 5 situações distintas, Canga, Jesualdo Monte, Casa dos Arreios, O Poço do Calabouço, de Célesis a Danações, Somos Poucos, Árvore do Mundo, Os Viventes, Um País, o Coração, A Ferocidade das Coisas, 5 poemas dramáticos, Livro de Gazés, Fausto, As Parcas, Jonas das Vozes, Miguel Pampa e Ulisses Vozes do Brasil, Memórias do Porão, O Pai das Coisas, Genealogia da Palavra, Idade da Aurora, Mar, a Mais Alta Constelação, Meus Estimados Vivos, Elsa dos Pássaros, A Ordem dos Planetas, Simão Vento Bolívar, Sonetos de Paiol, Ao Sul da Aurora, Todas as Fontes Estão em Ti, A Idade da Noite, A Idade da Aurora, Espumando Fogo, Breve História do Mundo, As Águas que Conversavam, Canções e ainda Odisseu o Velho. Isso não representa toda a obra de Nejar na poética, essa é uma parte dela. Ensaio, também aqui resumido, A Chama é um Fogo Úmido, Escritos com a Pedra e a Chuva, O Caderno do Fogo, História da Literatura Brasileira. Novela e romance, também aqui resumidamente, Um Certo Jacques Netin, O Túnel Perfeito, Carta aos Loucos, Rio Pampa, O Lalume, O Selo da Golinha, Guilhermina Enfermeira e Tia da República, O Livro do Peregrino, Evangelho segundo o Vento, Engenhosa Letícia do Pontal, O Poço dos Milagres, Contos Inefáveis, de 2012, e o romance A Negra Labareda da Alegria, 2013. Antes de passar a palavra ao poeta e acadêmico Carlos Nejar, eu quero também aqui me rejubilar com a presença do Neumann, bastante conhecido não apenas na casa, mas fora dela também. Muito obrigado a todos. Com a palavra o poeta e acadêmico Carlos Nejar. Quero saudar o presidente desta casa, escritor Marco Lucchesi. E
a nossa grande alegria aqui da presença de José Neumann e Isabel, sua esposa. Mas eu quero também saudar cada acadêmico. Ana Maria Machado, que é a coordenadora geral dos ciclos dessa casa. E os demais presentes, acadêmicos, escritores, e todos os que aqui estão e que nos honram. E aqui também a presença de Vilma Guimarães Rosa, que está aqui neste lugar. E nós, neste fim de tarde, estamos homenageando esse escritor que é, na verdade, um grande patrimônio do Brasil e dessa casa. E eu vou falar sobre José Neumann e Pinto. Todos já o conhecem. É jornalista, escritor, é autor de um livro que ganhou o prêmio José Hermílio de Moraes dessa casa, O Silêncio do Delator. É também colunista sobre Brasil, em edição em castelhano, o jornal Miami Herald, no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. É poeta, publicou uma antologia da poesia brasileira e é, sobretudo, um crítico que terá a sua visão a respeito de Machado e de Guimarães Rosa, porque a sua conferência nesta noite é sobre as ligações singulares entre Machado e Guimarães Rosa. Eu passo a palavra a José Neumann e Pinto, que falará, e nós teremos a alegria de ouvi-lo nessa noite. Agradeço muito as palavras muito gentis do poeta Carlos Nejá. Eu sou um leitor habitual, não apenas dele, como da família toda, da Maria Carpe e do Fabrício Carpenejá. As palavras do presidente Marco Lucchesi, que bebeu da água do Açude Velho, em Campina Grande. Então, eu considero como o Joãozinho Bem-Bem, do Guimarães Rosa, um parente. Parente por via do açude, né? E eu imito o Nejá saudando Ana Maria Machado como representante de todos os acadêmicos, pelo fato dela chefiar os ciclos de palestras. E devo dizer a vocês que essa palestra é um desafio por vários motivos, principalmente que há aproximadamente uns 30 anos eu não falo por escrito, eu falo sempre de improviso. E desta vez eu achei que era muita responsabilidade, ou melhor, muita irresponsabilidade com vocês, falar de improviso, e eu preparei um texto que eu vou tentar ler aqui dentro do tempo que me foi determinado. Esse texto eu intitulei O Jagunço e o Bacharel, Machado de Assis e Guimarães Rosa, Ligações Singulares. Quando o Dionísio da Silva, que é uma espécie de Indiana Jones na caça à origem das palavras, me avisou que o poeta Carlos Nejá queria me incluir na programação do seminário sobre Guimarães Rosa, eu tremi nas bases. E mais ainda, abrindo o ano desta casa de Machado de Assis e falando do Machado de Assis. Que desafio para esse cangaceiro das palavras, sem formação acadêmica, para me escudar, nem leitura recente em que me apoiar, ao discorrer sobre o percurso daquele jagunço das letras. Contudo, não sou de fugir de desafios e não me abalei com a segunda parte da proposta, porque eu vou entregar para vocês o tema é do Nejá. Ele é que me colocou na fria de fazer uma análise, não é bem uma análise, fazer uma constatação, um retrato das ligações singulares. Agora, ele me deu uma grande oportunidade, porque eu confesso que eu achei muito pouco tempo para falar dessas ligações. São tantas ligações, rapaz,
que o tempo é escasso. Eu não sou de fugir de desafios, não me abalei com isso, e aqui estou para mostrar essas ligações entre o gênio de Cordesburgo e o bruxo do Cosme Velho. Me dispus a navegar nas carrancas do Velho Chico e a viajar de carruagem nas priscas eras da República, né, entre a rua Mata Cavalos e a Praia do Flamengo. Como dizia meu avô Chico Ferreira, que diacho podia haver que identificasse o amanuense que fundou a Academia Brasileira de Letras com o diplomata e médico fulminado por um infarte horas após ter tomado posse nesta venerável instituição cultural que reúne intelectuais notáveis. Muito amiga da minha mulher, Isabel, que está aqui presente, me alegra muito, e amiga minha também, a professora Márcia Lígia Guidin, cuja tese de doutorado na USP versa exatamente sobre Machado e a velhice, sugeriu-me Machado, um leitor da um escritor da minha mais alta preferência, e a velhice, que é o estado ao qual eu estou chegando agora, né? Então, ela me sugeriu o primeiro toque de identificação entre os dois, né? As suas duas obras, eu não diria que Dom Casmurro talvez não seja obra-prima do Machado, que ainda pode disputar com Brás Cubas e principalmente com Quincas Borba, né? Eu vou falar mais tarde de Brás Cubas, né? De qualquer maneira, está entre as obras mais altas do bruxo, né? Dom Casmurro, no lado do Machado, e Grande Sertão Veredas, do lado do Rosa, são relatos de velhos saudosos, de episódios do passado, protagonizados pelas duas mais sedutoras mulheres da literatura nacional em todos os tempos. Capitolina, no formoso e frenético burgo de São Sebastião do Rio de Janeiro, ex-corte do Império, à época do lançamento do livro Capital da República Velha, e Deodorina, nos ermos e ignotos sertões ditos dos gerais da margem do Velho Chico e seus afluentes. Os episódios ocorridos no século XIX, presumivelmente ainda no Segundo Império, são narrados por velhos que viveram amores mal resolvidos com as damas citadas, que se tornaram as verdadeiras protagonistas, conhecidas tempos afora pelos apelidos familiares Capitu e Diadorim. Aprendi desde cedo que quem tem amigo não morre pagão. Então recorri à cultura inesgotável dos leitores obsessivos Zé Mário Pereira e Cristine Ajuiz, minha colega no Jornal do Brasil, que está aqui, e eles prontamente me socorreram. Outro leal amigo, o Maurício Melo Júnior, que acaba de lançar um romance e tem uma obra biográfica de destaque no campo do documentário sobre grandes escritores no canal da TV do Senado Federal, ele citou-me a coincidência notória de que o bruxo e o Filho de Cordesburgo, A Cidade do Coração, publicaram contos com o mesmo e significativo título. Isso não é novidade para vocês. Os contos se chamam O Espelho, o primeiro em papéis avulsos, o segundo em primeiras histórias. Em comum entre os dois, porém apenas o tema e o título, o Machado escreveu uma novela de realismo mágico avant la lettre. E Rosa aventurou-se por digressões científicas, psicanalíticas, como se abordasse um assunto mais teórico do que ficcional. Disposto a evitar o naufrágio da minha locução e o tédio de vocês, meu público, eu não poderia apelar para a memória, cada vez mais escassa nesta idade. Por isso que eu escrevi, em que tenho, se não alcançado, pelo menos me aproximado da idade dos narradores paralelos, no momento em que eles resolveram dividir as suas experiências de aventuras, no caso de Machado, com o distinto público leitor urbano da corte, ou melhor, da capital da República já, e no de Rosa, com o anônimo e silente ouvinte que passou 3 noites do sertão escutando, certamente com encantamento, embora não registrado nem relatado. Prestes a completar 67 anos, se Deus Nosso Senhor me permitir comemorar o próximo aniversário em maio, eu não podia contar com o socorro da memória de minhas leituras juvenis dos dois clássicos. Eu lembro-me que eu os li aos 14 anos, portanto, há 52 distantíssimos carnavais, num quarto no quintal da casa de meus pais, no centro de Campina Grande, Paraíba, onde cursava o científico no Colégio Estadual da Prata. Adquiri-os ambos na livraria Pedrosa. E eu cito isso, Neja, porque o Pedrosa era um livreiro completamente fora do esquadro. Só para você ter uma ideia, o Pedrosa era o importador dos livros alemães que Ariano Suassuna assinava. Quer dizer, o Ariano, morando no Recife,
mas era cliente do Pedrosa, livreiro em Campina Grande, que trazia livros alemães para ele. Bom, primeiramente eu devo ter lido a saga do Bento, o bacharel, que chegou à senectude. Vocês desculpem, agora eu vou começar aqui a minha série de farpas em relação ao Bento, que eu chamo de Bento Bentinho. Porque o Bento chegou à senectude, anunciada ao leitor mesmo, carregando o significativo apelido infantil de Bentinho, o que não deixa de sugerir que jamais atingiria o que chamamos de maturidade. Aliás, o meu avô, João Pinto, sempre me dizia isso: você fique sossegado que nunca chegará a galo. Somente depois de algum tempo, não muito longo, me deixei levar pela viagem, ou melhor, pela travessia de Riobaldo, por veredas, rios e vilarejos do interior mais ermo, entre o sul da Bahia e a sua cidade natal. É claro que me apaixonei perdidamente por Capitu. Muito embora eu tenha uma preferência muito grande por mulher bonita, e não há assim, nenhuma referência no Dom Casmurro de que a Capitu seja especialmente uma espécie de Tônia Carreiro do século XIX, né? Apenas ele se refere muito aos olhos, aos cabelos, aos braços, ao charme, mas não especificamente uma mulher belíssima e tal. De qualquer maneira, foi uma exceção que eu fiz. Talvez deve ter sido a única mulher não bonita pela qual me apaixonei durante toda a minha vida, né? De qualquer maneira, o caso de identificação mais apaixonante que vivi nos meus 14 anos, viu, Luquezzi, não foi com nenhum personagem feminino. Eu nunca tive nenhuma veleidade homossexual, mas o jovem de minha mesma faixa etária à época, o Werther de Goethe, é que foi a minha grande paixão, né? E foi uma paixão tão fulminante que cheguei a considerar a hipótese de cometer suicídio. O que, como se sabe, acometeu muitos meninos da minha idade em Europa, França e Bahia, né? Mas isso não interessa agora. O que importa é que me deixei levar pelos devaneios, principalmente com Capitu e depois com Diadorim. Apesar dos relatos abertamente opostos, porque aí não tem similitude nenhuma entre Machado e Rosa, né? O nosso Bento Bentinho partiu da adoração, que virou desprezo, né? E o Riobaldo, a veneração, que aumenta com o distanciamento dos fatos narrados pelo jagunço, né? Também gostava de ser chamado de Tatarana e de Urutu Branco. Sobre o mais que amigo que conheceu na infância, como Reinaldo, depois transformado no companheiro de Adorim, em vários bandos de jagunços aos quais a dupla pertenceu. Desde que eu li Dom Casmurro, há 52 anos, não me lembro de haver voltado ao clássico de Joaquim Maria, muito embora tenha guardado todos os momentos de genialidade que o autor carioca produziu, como a progressiva descrição dos olhos de ressaca, até a veneração pela forma de seus braços desnudos nos bailes que frequentava. Durante todo o enlevo do narrador pela protagonista, eu quero lembrar que esse enlevo dura mais do que 2 terços do romance, e apenas um terço, na verdade nem um terço, apenas as 3 páginas finais ele dedica a tal descoberta da traição tão debatida, né? De qualquer maneira, a Capitu virou um tema, uma espécie de coqueluche para os leitores, não pelo nome de Capitolina, ao qual eu vou voltar aqui, mas sim do apelido familiar, né? É o caso do capítulo 32. Eu acho que é o capítulo fundamental do livro, que ganhou realmente Os Olhos de Ressaca, né? No qual o Bento Bentinho descreve os olhos de Capitu da seguinte maneira. Aí eu vou citar Machado, vocês vão ver que a prosa vai melhorar bastante aqui. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Bom, esse é um negócio que ficou até hoje. Você olha uma mulher e diz: nunca me viu, né? Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que ele deu outra ideia de meu intento e imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos Namorados dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu.
Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Agora vocês vão me perdoar, mas eu vou voltar ao meu texto. Desculpe. É impossível ler essa descrição sem ser assaltado pelo êxtase causado pela emoção provocada pela beleza da narrativa, pela elegância do estilo e pela veneração do autor por nossa língua portuguesa. Desculpe. Do capítulo específico sobre os braços, eu extraí um parágrafo que eu vou ler aqui para nosso deleite, para vocês não ficarem mal acostumados com o meu estilo e voltarem ao Machado. De dançar gostava e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços é que... Aí tem mais reticência, o Machado gostava, né? Os braços merecem um período. Aí lá veio o período. Eram belos. E na primeira noite que os levou a um baile, nus, levou nus a um baile, um texto erótico, né? Não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, de onde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite. Qual é o marido aqui que não foi para um baile e não achou que a mulher dele era a mais bonita da noite? No caso, ele falou dos braços, né? Bom, eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Vou tomar um pouco d'água, que o sertanejo diabético é fogo. Muita gente depende de cocaína, eu dependo de água. Ainda bem, né? Mas bem mais barato. Dizem que vai ficar mais caro do que a cocaína, mas por enquanto. Fiquei vexado e aborrecido. Eu chamo a atenção para essa parte, porque aqui começa a se manifestar o ciúme do Bento Bentinho, né? Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio do Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios, concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é, mas não diga o motivo, onde chamar-nos seminaristas. Capitu já me chama assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação do Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos. Vocês já ouviram uma mulher comentando sobre a amiga, né? Mas cedeu depressa e não foi ao baile. E a outros foi, mas levou-os meio vestidos, de escomilha ou não sei o quê, que nem cobria nem descobri inteiramente como o sendal de Camões. A citação desse texto permite-me chamar-lhes atenção para o ciúme doentio que foi tomando conta da narração de forma sibilina, mas logo também exaltada, injetado pelo autor no pleno domínio do seu ofício. Realmente, Dom Casmurro é um livro de um escritor que está no domínio pleno do ofício, né? Li, é claro, todo Machado, e nada dos seus escritos românticos da juventude me marcou muito. Para acúmulo dos que podem considerar absolutamente fora de esquadro, também guardo lembrança viva da leitura fascinada das obras da maturidade, eu diria até da velhice, né? Particularmente o Memorial de Aires, que ficou registrado em minha memória, meu caro Luquez, abalada pela vecchiaia, como o livro que eu gostaria de ter escrito, embora muitos críticos percebam em seu texto certo desleixo de velho distraído. No entanto, não foi este, nem Dom Casmurro, diga-se passagem, que entrou na minha escassa obra de ficcionista, e sim Memórias Póstumas de Brás Cubas. O antigo respeito que eu tinha pelo velho Aires terminou se transferindo para o memorialista post-mortem, que inspirou meu romance O Silêncio do Delator, que, como lembrou o Nejar, inspirou o meu romance O Silêncio do Delator, que, como lembrou o Nejar, em 2005, mereceu desta casa o prêmio Senador Zé Hermílio de Moraes como melhor livro de 2004, o primeiro romance a receber este prêmio, do qual muito me orgulho. A presente semana, o sucesso da branquela paulistana Rita Lee, Jones ao cantar Valsa de uma Cidade, composta em homenagem ao Rio pelo paraense Ismael Neto, fundador do grupo vocal Os Cariocas, e pelo pernambucano Antônio Maria,
tive ímpetos de falar deste amor que todos nós, forasteiros, né, e aqui temos o gaúcho, né, temos tantos forasteiros aqui, o Alberto Costa Silva, né, o Geraldo Holanda Cavalcante, né, bom, mas tem muito carioca, né, acho que tem mais até carioca, né? Pois bem, nós, forasteiros, sentimos como ela o fez, entoando: gosto de quem gosta deste mar, deste céu, desta gente feliz. Os versos do Antônio Maria, que era o máximo. Machado é um dos mais razoáveis motivos para amar a cidade em que ele nasceu e sobre a qual apoiou sua obra inteira. Eu aprendi a amar o Rio lendo Machado. Aí depois fui me viciar em Flamengo, Mangueira, essas bobagens. Peço licença a este paciente público para chamar a atenção para mais essa similitude entre a cena urbana da corte, que virou capital da República no século XIX, e o sertão de então e de hoje. O menino Bentinho, como sabemos, passou a infância atormentado, principalmente depois de conhecer Capitolina, né? Por seu destino traçado pela promessa da mãe de fazê-lo padre. Nos primeiros anos de minha vida, conheci muitos meninos, viu, o Alberto Costa Silva, que é lá também das nossas plagas, sabe disso, né? Que cumpriram esse desatino de promessas paternas, sobretudo maternas, ou pela necessidade que as famílias de posse sentiam a serem obrigadas a ter um prelado na intimidade doméstica. Dizia-se que qualquer lar de respeito deveria abrigar, pelo menos, um padre, um bacharel e, no caso de meu sertão natal, um funcionário do Banco do Brasil. Não foi o meu caso. Como Bentinho, eu fui seminarista, mas por outros motivos. Peço vênia para descrever. Nasci na casa de meu avô materno, no Alto Sertão, e cursei o primário no grupo escolar professora Jovelina Gomes, num vilarejo que virou cidade e se chamava Belém do Arrojado, antes de, por decisão ditatorial do Estado Novo, ter adotado a denominação indígena de Uiraúna, Pássaro Preto em Tupi. A única biblioteca, e eu faço questão de narrar isso, que é para vocês entenderem a dificuldade da minha origem, né? A única biblioteca existente era zelosamente guardada pelo vigário, Conde Antônio Anacleto, num estante com portas de vidro, cujas chaves ficavam guardadas no bolso de sua batina. Só ele administrava a saída e entrada de livros. Minha mãe frequentava aquelas obras. Agora eu vou atender um apelo aqui do Edmar Baixa, porque aqui, na verdade, quem é genealogista é a minha mulher, que é historiadora, está fazendo doutorado na USP. Mas o Edmar Baixa me pediu que eu explicasse a genealogia do meu nome. E não é uma genealogia. Ele vai entender agora por que não é uma genealogia, né? A minha mãe frequentava aquelas obras em sua quase totalidade as geográficas. E lá encontrou um nome com que me batizaria. Pediu que meu pai me registrasse como José Newman, em homenagem ao cardeal britânico John Henry Newman, convertido ao anglicanismo, para o catolicismo já em idade provecta, admiradíssimo por Gilberto Freire, né? Tem inclusive uma estátua belíssima dele lá em Londres, né? Me lembrou agora recentemente o Zé Mário. Eu conheci a estátua dele, um amigo meu me telefonou no dia que ele foi canonizado para me cumprimentar que eu agora era santo, né? Foi recentemente canonizado por João Paulo II. Talvez o Papa tenha considerado o fato de ele ter sido um dos maiores oradores sacros em língua inglesa. Vocês podem conseguir em inglês belos livros, excelentes sermões dele. Do século XIX para o século XX. Minha mãe ficou de resguardo em casa e meu pai, José de Anchieta Pinto, foi ao cartório providenciar o registro civil. Como resultado do desconhecimento dele e da tabeliã, Chiquinha Figueiredo, do idioma inglês, talvez se tivessem consultado Edmar Baixa, tinham resolvido isso, né? Mas Edmar não tinha nem nascido ainda. Tenho desde então a obrigação de soletrar meu nome quase alemão. Não parece coisa de Neumann? Paulo Maluf me chama de Neumann, o que não evitou que me envolvesse 10 processos no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário de Bento Bentinho, a minha amiga Cris Ajus trabalhou comigo, eu queria que eu botasse assim, Bento / Bentinho. Não, mas eu quero desmoralizar mesmo, eu chamo de Bento Bentinho. Não fui seminarista por imposição ou promessa familiar, mas por vontade própria. E abandonei a carreira eclesiástica sem sequer ter ingressado no seminário maior. De qualquer maneira, posso testemunhar que no sertão de Riobaldo, assim como no burgo de Bentinho, o ensino religioso era a época das narrativas comparadas. A saída encontrada por muitos jovens
para suprir as carências educacionais de seus lugares de origem. Vocês que são de cidade grande, você não tem ideia disso. Mas quem é de uma cidade pequena sabe do que eu estou falando. Em relação a Dom Casmurro, chama atenção para o fato de o narrador ter sido forçado a deixar. Eu acho que é da corte, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o entrecho ocorre na corte, né? Até porque a República só tinha 10 anos quando o livro foi lançado, né? Para cursar leis em São Paulo de Piratininga. Se já tivesse saído na época o livro do Alberto Venâncio sobre as arcadas, quem sabe ele não teria, o Machado não teria feito isso, mas o Machado simplesmente omite toda a passagem, né, do Bento Bentinho pelas arcadas lá do convento de São Francisco. O Machado não encontrou nesse périplo nenhuma coisa de relevante para relatar, né? Ele começa no seminário e de repente passa para o bacharel para continuar falando no Rio de Janeiro. Eu deixei a casa paterna no sertão aos 10 anos de idade e só tenho ido lá esporadicamente. Mas sou capaz de apostar que até hoje, no semiárido nordestino, como nos Gerais, deve haver jovens que migram para instituições de ensino religiosas para alcançar graus mais elevados de instrução. Isso para conforto de vocês, que nos leva de volta à saga do Riobaldi de Adorim. Eu vou parar com a minha biografia e vamos voltar aqui à nossa comparação. Minha relação com a obra magistral de Rosa foi mais permanente do que a que mantive com a de Machado, mas também mais casual. O exemplar do Grande Sertão Veredas esteve sempre à mão, pois costumava lê-lo como faço com poesia e com a Bíblia. Eu nunca li uma obra poética do começo ao fim, mas escolhendo aleatoriamente os poemas a serem lidos. Da mesma forma, eu sou ex-seminarista e li a Bíblia livro a livro, sem ordem pré-determinada. Eu nunca li a Bíblia de cabo a rabo. Acho que ninguém nunca leu, né? Você lê um livro, lê outro. Como o clássico de Rosa, fiz o mesmo ao longo desse meio século de contato. Eu abri ao acaso numa página e li o que estava ali à minha frente até cansar, fechar o livro e dormir. Lembro-me de ter tido acesso a magníficas obras de arte que tem como origem o escritor que desde então passei a chamar de Joca de Cordesburgo. Tão íntimo me sentia e me sinto da obra dele. Assim foi com a minissérie da Globo, com a Bruna Lombardi. Nunca haverá de Adorim igual, né? Você não acha, Bechara? Nunca haverá de Adorim igual. E Tony Ramos. Algumas gravações do Fantástico com Lima Duarte. O clássico de Roberto Santos, que é um grande filme, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. O filme Noites do Sertão, de Carlos Alberto Prates, Corrêa, nem tanto. A pretensiosa e decepcionante e fraquinha adaptação cinematográfica do próprio Grande Sertão, por Geraldo Santos Pereira, e, sobretudo, 2 momentos capitais do teatro brasileiro e mundial que eu gostaria de citar para vocês, embora eu não possa recomendar, porque eu duvido que algum dia eles sejam remontados. Meu Tio é o Eretê e, acima de todos, Valda Sarapalha, dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos, que fazia o Lampião naquela série, Lampião e Maria Bonita, na Globo, e que é até hoje o diretor da Escola de Teatro Puiolim, de João Pessoa. Certamente foi um dos espetáculos, dos maiores momentos de encenação teatral que eu pude acompanhar na minha vida. Inclusive eu não vi lá na beira do açude, não, eu vi lá em São Paulo de Piratininga, mas tudo bem, né? Mas em Campina Grande também a peça foi montada. Mas é claro que todo esse trajeto não bastava para me levar a algumas conclusões que lhes trago agora. Eu tinha de reler os 2 clássicos para enfrentar esta plateia. A respeito desta decisão, eu gostaria de lhes contar uma anedota interessante. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e fui a Buenos Aires cobrir o julgamento dos militares. Na ocasião, fui recebido pelo poeta e prosador argentino Jorge Luis Borges, que me disse, e eu publiquei em reportagem de capa no Caderno B, ler é uma atividade muito pouco inteligente, pois a imprensa é uma das mais malignas invenções da humanidade. Imprime-se muita porcaria em papel. Hoje não existe mais a seletividade de antigamente, com os copistas que cuidavam dos textos em papiros, manuscritos e palimpsestos. O prelo é uma praga. O mais inteligente é reler, porque só relemos aquilo de que gostamos. Gostou dessa aqui? Do Borges? Nessa tarefa de releitura, comprei uma edição recente e muito boa de Dom Casmurro. Essa eu posso recomendar a vocês. Foi da Penguin, Companhia das Letras,
e que é organizada e programada pelo meu colega Matina Suzuki, que começa com uma excelente introdução do professor Luiz Augusto Fischer, um verdadeiro vade-mecum da fortuna crítica do romance mais comentado e criticado da literatura brasileira. Ao deparar com os nomes citados por ele, percebi que a aventura de abarcar essa fortuna crítica seria mais penosa do que o destino de Capitu depois da conclusão a que chegou Bentinho de que ela o traíra com Escobar, resultando no fruto podre que o levou a proferir uma das piores imprecações do histórico da relação entre pai e filho, a de que não lamentava os gastos com seu enterro por compará-los com um alívio representado pela ausência de um bastardo, já que este só reproduzia sua vergonha de marido traído pela amada de infância com o amigo que mais respeitava e pelo qual tinha um afeto em comum. Muita gente acha que o fecho mais terrível do Machado é o fecho de Memórias Póstumas, em que ele se orgulha de não ter deixado um herdeiro da miséria humana. Eu acho que é isso aqui. O camarada dizer que o enterro do filho foi barato, porque ele não teve que enfrentar a vergonha de não ser filho dele, é terrível, né? Porque, afinal, um homem, uma pessoa, foi criada por ele. Essa aventura seria tanto mais dificultosa pela evidência de que grandes exegetas do Machado, como não poderia deixar de ser, ocuparam ou ocupam cadeiras nesse plenário, ou pertencem a um panteão da crítica literária nacional. Silvio Romero, que foi contra, né? Antônio Cândido, Lúcia Miguel Pereira, Alfredo Bose, Raimundo Magalhães Júnior, que dá nome a este auditório, Helen Caldwell, Roberto Schwartz, John Gladson, Silviano Santiago, Hélio de Seixas Guimarães, Raimundo Fauro, Otto Lara Rezende, Richard Miscoff e tantos outros. Ana Maria Machado chegou a escrever uma versão do Entrecho à Luz, uma versão da Capitu, né? E Antônio Carlos Sequim, num conto curto, propôs uma terceira hipótese. Quem quiser saber qual é, vai lá ler o conto. A questão do adultério de Capitu preencheu páginas e páginas desde 1899. E embora o crítico José Veríssimo a tenha negado peremptoriamente já em 1990, continua em debate fragoroso. O último petardo crítico foi disparado por Dalton Trevisan, convicto de que ela traíra, sim, e não se fala mais nisso. Eu concordo com a Nélida Pinhão, que deu uma entrevista antes de ir embora para Portugal, dizendo que toda narrativa tem que ter uma intriga, tem que falar mal de alguém. Ainda assim, eu confesso que eu não vim aqui para entrar na liça, mas para sugerir, parodiando a frase de Abelardo Barbosa Chacrinho, o velho guerreiro, que dizia: eu não vim aqui para esclarecer, eu vim para confundir, né? Eu não vim para confundir, eu vim para, digamos, contar um pouco, né? Eu estou acostumado a isso, que sou repórter, né? De qualquer maneira, não posso deixar de acrescentar uma colher de puro fel de meu amigo Jacó Pinheiro Goldberg, advogado e psicólogo, que exalta a genialidade de Machado ao incutir no narrador indignado uma desconfiança que, segundo ele, povoa o imaginário masculino brasileiro. Todo homem acha que foi, é ou virá a ser traído. Acrescenta ao maldoso diagnóstico de Jacó uma observação extraída da leitura mais recente do livro de Machado. O autor sapicou toda a história. Eu falei história, bem nordestinamente, do narrador, porque eu faço questão de reforçar o seu caráter fictício e não o de história com HI, com um dos vários episódios de sua imaginação farta e falsa. Eu vou ver como é que está aqui meu tempo. Como é que está meu tempo? 15 minutos? Tá bom? É. Bom, pois então eu vou ler aqui, já que ele me deu tempo, eu vou ler o Machado para gáudio de vocês. No capítulo 29, o imperador, Bento Bentinho descreve: em caminho, encontramos o imperador que vinha da escola de medicina. Vejam só o que é que ele vai fazer desse encontro com o imperador, né? O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua, tiraram o chapéu até que o coche imperial passasse. Quando tornei a meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Aí ele
vai fazer uma longa descrição, que o imperador chega na casa dele, tudo uma espécie de devaneio, porque nem sonho, ele estava acordado no ônibus, né? Então o imperador ia e beijava, a mãe beijava a mão do imperador, e o imperador, mais para frente um pouco, né, dizia, olha, Dona Glória, a medicina, por que não manda ensinar a medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade, manda ensinar a medicina, é uma bonita carreira, né? Aí no fim, ele, Bentinho, imaginando, o imperador diz, não, mande-o para a nossa escola, faça isso por mim, você quer, Bentinho? Aí o Bentinho responde, com aquele seu jeitinho falso de sempre, mamãe querendo, filhinho da mamãe, né? Quero, meu filho, Sua Majestade manda. O gênio de Machado também incluiu na história, vocês viram aí, que a imaginação não era propriamente o que faltava ao narrador Bentinho, não ao Machado. Machado, que o gênio dele, também incluiu na história um personagem de alta relevância, que é o agregado José Dias. José Dias, dependendo da conveniência dele, ele podia ser intrigante ou bajulador, né? Ele achou o método mais simplista de reforçar os seus argumentos, que era o uso do superlativo, né? Quando ele usava o superlativo, ele achava que com isso ele convencia melhor o interlocutor, né? Agora, eu confesso que eu acho que não é estranho que, convivendo com os Zé Dias, como o Bentinho conviveu da infância até a maturidade, né, o Bentinho se tornasse ele mesmo um narrador exagerado. E assim não seria gratuito incluir a questão do adultério da mulher nesse vício retórico aumentativo. Quer dizer, da mesma forma que o Zé Dias aumentava os seus argumentos, o Bentinho pode ter aumentado aquela cena que só ele viu, só ele ouviu, que é a cena final, praticamente final, em que ele aborda Capitu pela traição e Capitu, de certa forma, refuga, também não aceita, nem rejeita, né? Bom, uma aventura pelo território da crítica publicada ou falada também poderia ser mais fatal do que os tiroteios em que Riobaldo e Deodorim se envolviam contra e a favor de Zé Bebelo, principalmente nas que empreenderam perseguindo Hermógenes, o assassino de Joca Ramiro. Eu achei muito interessante que agora, quando eu reli em voz alta, vocês vão ver isso, para Isabel ouvir, e de repente eu descobri uma certa familiaridade do meu apelido, Joca de Escordisburgo, com Joca Ramiro, que é o pai, que é o primeiro chefe jagunço que eles obedecem, que é o pai de Deodorim, né? Por isso eu reli Grande Sertão Veredas em voz alta para Isabel, jeito diferente do silêncio com que eu li pela primeira vez, como agora eu fiz também na releitura de Dom Casmurro. A leitura falada me propiciou uma abordagem nova da linguagem de Rosa, que eu tentarei resumir, não tanto para surpreendê-los, encantá-los, informá-los, e sim muito mais para lançar algumas inquietações de leitor sobre a possibilidade de preservar o legado canônico da língua de Camões e essa, em terras de Machado e Rosa, cujas obras-primas, como definiu um colega de ofício meu, que também pertenceu a esta casa, Antônio Calado. Segundo Antônio Calado, esses relatos compõem em paralelo o díptico que mostra, de um lado, o Brasil profundo do sertão e, do outro, o país urbano, paradoxo que desde então está sempre a nos desafiar. Eu vim morar aqui no Rio em 1969. Meu primeiro emprego foi na editorial Bruguera, na rua Filomena Nunes, em Olaria. Eu chefiei no escritório do Departamento de Reembolso Postal. Isso vendia um livro de paperback, dos quais até os autores eram inventados. Um autor chamado Corintelhado, que era tudo inventado. E histórias em quadrinhos com os heróis Asterix e Obelix, contra Júlio César, né, o detetive francês Tintin e o cowboy americano Lucky Luke. Eram uns verdadeiros arrasa-quarteirões, vendiam que nem água. O chefe da redação era o poeta, escritor e tradutor Leonardo Frois. Estava chegando de uma viagem aos Estados Unidos, onde ele peregrinara pelo roteiro empreendido por Holden Caulfield, o herói O Apanhador no Campo de Centeio, para mim, um dos livros capitais da ficção no século XX. Leonardo era um grande fã do inglês Lawrence Turner e incutiu em mim a missão de ler a obra-prima The Life and Opinions of Tristram Shandy. Segundo ele, a grande fonte de inspiração do estilo machadiano. Meu inglês insuficiente para a árdua tarefa, o próprio Leonardo se recusou a traduzir Tristram Shandy. Então imagina se eu, muito mais noviço do inglês do que ele, ia enfrentar aquilo, né?
me fez esperar até que o poeta Zé Paulo Paes, e aí o Leonardo, de forma muito sutil e sibilina, lembrou que o Zé Paulo estava imobilizado, então não tinha mais muito o que fazer, a não ser traduzir o externo, que não era o caso dele. Até hoje ele está lá cuidando de planta lá em Petrópolis, né? Bom, aí eu esperei, nos anos 80 eu li. O Zé Paulo Paes eu conheci muito bem, porque ele foi o autor do prefácio do meu primeiro livro de poesia, As Tábuas do Sol. Então o Zé Paulo, que aprendeu grego para traduzir Constantinos Cavafis, que é o maior rival que eu tenho, que minha mulher não pode dormir sem ler um poema do Cavafis traduzido pelo Zé Paulo Paes. O Zé Paulo Paes traduziu o Xande, mas eu tenho que reconhecer que, por maior que tenha sido a influência do Sterne no Machado, o grande feito do Machado foi venerar, aplicar e caprichar na última flor do laço, em Cutibela. Ler e reler o mestre é ter sempre o conforto de reencontrar a língua em que minha mãe, a professora Mundica Pinto, dizia de cor para os filhos, em meio às trevas, sem eletricidade no sertão do Rio do Peixe, os versos de Navio Negreiro e Castro Alves, entre outros. Desde então, dedico-me a ler os melhores textos em português, pois eu aprendi e pratico 2 lições de meu mestre e pai no jornalismo, o capixaba J.B. Lemos, meu primeiro chefe de reportagem na Folha. Lemos dizia sempre que só escreve bem quem lê muito e quem seleciona os textos que lê entre os de melhor qualidade. E também que fazer ironia em texto escrito é uma temeridade, não tem nada a ver com Temer, hein? Porque o único capaz de fazer isso bem era justamente Machado de Assis. Reler Dom Casmurro, mantendo contatos esporádicos com os textos de Machado, foi a chamada oportunosa instância para aprimorar o gosto e, em seguida, o texto em que pontifica Verve do Bruxo, capaz de produzir no idioma de Camões e essa, o suprassumo da melhor embocadura do sense of humor em inglês. Tá, meu tempo esgotou aí. 5 minutos. Então eu vou resumir aqui. Vocês vão perder o rosa. Eu queria ler a parte final da descoberta de Adorim, mas aí eu não vou ter tempo para isso. Hein? Hein? Eu estou abreviando, eu estou passando aqui coisa que eu não vou ler. Eu contei aqui também para vocês que com o meu contato com o Grande Sertão, eu li o Fausto de Goethe, o Dr. Fausto do Thomas Mann, e através de Um Belo Domingo eu conheci o livro do Eckermann, que dá um grande aprendizado sobre o Goethe, né? E também eu fui a Cordisburgo e vi a venda do Velho Rosa, onde eu imaginei assim, que o futuro escritor ficava ali naquele balcão, ouvindo jagunços, tropeiros e boiadeiros contando as suas histórias, e por isso ele fez um glossário que o meu amigo Ney Leandro de Castro, trabalhou comigo lá na Bruguera, ganhou um prêmio do Instituto Nacional do Livro com uma obra sobre o universo e o vocabulário do Grande Sertão. Foi publicado em 70 pela editora Vozes de Petrópolis, né? Vamos resumir o mais que eu puder. Eu então prefiro, em vez de... Eu vou dizer aqui eu ia dizer aqui para vocês também que a coisa que mais me impressionou no Grande Sertão foi a epígrafe, O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho. Eu parei, reli, li de novo, passei uma meia hora até começar a ler o livro. E depois fui encontrando a frase ao longo do livro e muitas outras frases. Viver é muito perigoso. E, sobretudo, eu queria reservar algumas frases aqui para vocês, em vez de falar do que eu achei, falar o que é que o próprio Rosa escreveu. A fase final do livro, né? Nonada, o diabo não há. É o que digo se for. Existe o homem humano. Travessia. Bom, aí eu selecionei mais um trechinho que diz o seguinte: é preciso de Deus existir a gente mais, e do diabo divertir a gente com a sua dele nenhuma existência. O que há é uma coisa, uma só, diversa para cada um, que Deus está esperando que esse faça. Nesse mundo tem maus e bons, todo grau de pessoa, mas então todos são maus. Mas então todos não serão bons?
Para o prazer e para ser feliz é que é preciso a gente saber muito, formar alma na consciência, para se pensar não se carece, bicho tem dor e sofre mais por quê? Digo ao Senhor, tudo é pacto. Eu queria também citar aqui uma contribuição que a Isabel deu à minha leitura, que foi que há uma coincidência entre o julgamento de Zé Bebelo e o julgamento de Capitu. A diferença é que o Zé Bebelo foi dispensado e foi embora, mas terça-feira o Dionísio vai falar aí para vocês sobre isso, e a Capitu está sendo julgada até hoje, né? Por exemplo, eu estou julgando aqui a Capitu, né? Como eu falava aqui no professor Zé Murilo, a história do Aristides, a República bestializada e tal, e eu reservei um capítulo especial para falar da Capitu, Capitulina. A única referência que eu tive a Capitulina na minha vida era o nome Capitulina Sátiro, o nome de uma escola em que Isabel ensinou de uma pessoa, e Deodorina só pode me ocorrer que seja uma ironia do Machado em relação ao Deodoro, porque tinham se passado 10 anos do golpe, né, da República, né? Então eu diria que toda essa onda feminista e tal tem uma grande repercussão do Machado. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sou muito amigo, Isabel, muito amiga de um arqueólogo chamado Edgardo Pires Ferreira, que ele tinha umas primas, filhas de uma senhora chamada Fausta. Olha, isso eu não podia perder, né? A mulher chamava Fausta. E as primas dele sobreviveram até 20 anos. E o Edgardo conheceu. E elas carregaram o caixão do Machado da casa do Machado, no Cosme Velho, até o Coche, quando ele veio para ser velado na academia. Não era aqui, mas veio para ser velado na academia. Então, eu fiz aqui uma referência, né, ao fato de que hoje se fala até que Capitu é transgênero, né? E tem um escritor chamado Dominique Fernandes que deu uma entrevista dizendo que o Guimarães Rosa lamenta que o Guimarães Rosa se submeteu à moral vigente e deixou para descobrir que Diadorim, que deixou de revelar que Diadorim era um caso homossexual para revelar que ele era mulher, esquecendo até da lenda chinesa que registra isso, né? Bom, então eu prometi para vocês que eu vou terminar dizendo, para mim a Diadorim é o personagem mais poético da literatura brasileira, né? E eu queria, eu destaquei um pedaço maior, mas eu não tenho mais tempo, então eu vou limitar isso aqui. Isso aqui o Reobaldo descrevendo como é que ele descobriu que Diadorim não era homem, era mulher. Porque isso é da mais alta poesia, porque é da mais alta inverossimilhança. Você imagina uma mulher no meio de um monte de jagunço barbado, tomando banho nu no rio e não descobrir que era mulher, né? E isso é que me fascina no romance, né? A sua inverossímil, porque todo mundo diz, não, a literatura tem que ser verossímil. Acho não, acho que a melhor literatura é inverossímil. Então ele diz, o senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei e as faces, a boca. Adivinhava os cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que no só ser haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que não me chamar. Eu exclamei, me doendo, meu amor. Foi assim. Eu tinha me debruçado na janela para poder não presenciar o mundo. Vai escrever bem assim no raio que o parta. Muito obrigado. Desculpem ter estourado o tempo. Eu caprichei, falei todo o texto para Isabel. Como é que chama? Colocamos no cronometramos, mas é o que eu deixei mais de... Eu vou entregar esse texto aqui para o Nejá, eu não sei se eles vão publicar agora. Se não for publicar, eu ponho no meu site, eu vou pôr no Twitter, essas coisas, tudo quem quiser ler, na íntegra, é como o voto de gente do Supremo, só que é uma coisa honesta, é um texto honesto. Muito obrigado, Gessé. Pode ter sido ruim, né? Mas não é. Pela sua visão tão, como eu poderia dizer, subjetiva, como certa crítica também vem alertando, não é? Quer dizer,
eu ia dizendo antes desse espelhismo, e é interessante que a obra de Machado de Guimarães Rosa implicaram, de fato, a leitura da sua biografia de leitor e uma sociologia dessa leitura aplicada a partir de um mundo sensível como o seu, uma trajetória tão luminosa. Eu passo a palavra, portanto, para as considerações finais do acadêmico Carlos Nejar, agradecendo também as suas palavras. Eu queria mencionar aqui a presença aqui hoje do nosso presidente desta casa, Marco Lucchesi, que exatamente, que é poeta, romancista e ensaísta, e está presidindo a Casa de Machado. E agradecer, como já foi dito, a verve do romancista, que é jornalista, o nosso amigo José Neumann, que juntou esta ligação profunda entre Machado e Guimarães. E numa referência, aliás, muito feliz, que me lembra até também o conselho de Antônio Cândido, que se deve ler o Grande Sertão Veredas em voz alta. Porque eu penso que é em voz alta a nossa homenagem a esses dois grandes criadores da nossa literatura. E eu estou terminando, porque eu não vou fazer conferência paralela. Rosa se encantou e nós ficamos encantados na sua palavra. E, por fim, eu quero convidar a todos para as próximas conferências deste ciclo a respeito de Guimarães Rosa. No dia 13 de março, o julgamento de Zé Bebelo e a Lava Jato, feito por Dionísio da Silva. No dia 20 de março, Guimarães Rosa, do Sertão às Fronteiras, do acadêmico João Almino. E, por fim, em 27 de março, Rios e Riobaldos, de um grande romancista mineiro, que é Benito Barreto. Quero agradecer a presença aqui da acadêmica, dos acadêmicos, de todos os presentes e, sobretudo, ao nosso conferencista, José Neumann Pinto. Muito obrigado.